ações de prevenção ao suicídio. Eu queria convidá-los para a gente ler um texto, né, da Bíblia, Mateus capítulo 11, abram suas Bíblias aí, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Alguém se dispõe a ler para a gente? Acho que Bíblia vocês trouxeram, né? Posso ler aqui? Pode ler, pastor. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que benção, hein? Venha a mim todos os que estão cansados. Abram sua Bíblia no livro de Salmo. E aqui agora não estava no script, viu, pastor? Salmo capítulo 60, é isso que o Felipe leu? 60, né? Quem lembra? Felipe leu 60, Felipe? Versículo 1. Hã? Felipe leu? 62, né? 62. É. Vamos ler de novo? É 62, do 5 ao 8, ele leu, né? Acho que o primeiro, pastor. É? O primeiro versículo. Primeiro versículo? É. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Somente em Deus espera a minha alma. Quem tem convicção disso? Amém? Diga amém. 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 É importante isso, meus irmãos, porque muitas vezes nós temos essa tendência de a gente ouvir, a gente ler, mas transporta para a gente, transporta para a nossa rotina e para o nosso dia a dia. Você tem convicção disso? Amém. Amém. Precisamos ter convicção disso. É Deus nosso refúgio, né? É através de Jesus Cristo que o nosso fardo se torna leve, né? E eu estou falando isso porque semana passada a Lucy, pastor Tamar, falou do tema de suicídio, né? E o suicídio a gente viu que é um problema real, tá? É um problema real e também é um problema crescente, não é verdade? É um problema que está no nosso meio, na nossa sociedade, né? E aí não tem classe, né, pastor? Não tem, seja rico, seja pobre, né? Não tem muita diferenciação, não. É um problema real que está no nosso meio, né? Pode ser lá no bairro periférico, como num bairro de classe melhor. Pode ser quem tem dinheiro ou não. Pode ser no âmbito da igreja ou não. O suicídio é real, né? E quais são as ações preventivas? É isso que a gente vai falar. Que ações preventivas? Vocês acham que dá para ter ações preventivas? Acha que dá? Sim ou não? Olha, sim, pastor. Olha que legal, hein? Acho que dá, né? Eu quero fazer aqui, eu vou trazer para vocês algumas informações básicas, né? E aí vocês me ajudem aí, tá bom? Por exemplo, as ações preventivas, que a gente vai falar um pouco, estão direcionadas, vão começar pelo Estado. O Estado como país, como Estado, como município, né, os nossos governos, os nossos governantes. Eles, como Estado, também têm essa obrigação de criar políticas públicas com prevenção à questão do suicídio. Tá bom? É isso, né, pastor? Me ajuda aí, tá bom? Então, a gente tem essas políticas públicas direcionadas, né, para a sociedade, para as pessoas, né, dando suporte, dando condições, né, teoricamente, para que as pessoas possam ter onde buscar essa prevenção. Tá bom? Então, eu queria falar com vocês o seguinte. Segundo os estudiosos, né, há uma relação direta entre pouca integração social e
taxa elevada de suicídio. Captaram? Segundo os estudiosos, há uma relação direta, olha só, entre pouca integração social e taxa elevada de suicídio. Interessante, né, pastor? O autor da lição aqui está querendo dizer que à medida que você caminha por aquelas pessoas que são mais isoladas da sociedade, que estão mais à margem da sociedade, entre elas a taxa é maior de suicídio. Mas a gente tem que entender que não é só isso, né? Tá certo? Sim, a gente vai chegar lá, né? Não é só isso, não, né? Mas é um estudo, né? E tem relação, né? Então essa falta de integração social que as pessoas têm tem a ver com as taxas de suicídio também. E aí eu estou falando do âmbito de governo, tá? Seja municipal, seja estadual, tá bom? E aí os governos têm por obrigação criar políticas públicas, né? Que visem essa ação de prevenção, né? Existem ações, né? Não sei se funciona na prática, mas existem, né? Por exemplo, investimento em saúde, né? A gente sabe que existe aí acho que tem um nome até que o pessoal fala, CAPES, é isso? CAPES, né? Que acho que o pessoal também dá esse tipo de aconselhamento, de ajuda para essas pessoas que passam por essas dificuldades, né? Então, existe esse atendimento público, né? Adilson, Pois não, inclusive me parece que, eu não conheço muito, tá? Talvez a Lucy conheça melhor, porque é da área social, né? Mas a impressão que me dá é que o CAPES faz um bom atendimento para quem procura, né? Para quem procura. O grande problema é que essas pessoas ficam à margem desses recursos, que a sociedade tem poucos recursos, mas os poucos que tem não são, de repente, bem aproveitados. Então, tem muita gente que necessitaria estar sendo atendida e não são atendidas, porque elas estão totalmente fora do atendimento da área de saúde do governo, que é, com certeza, muito deficitário no nosso país, né? O senhor tem toda a razão, A gente sabe que existe, né, a questão do investimento, a gente sabe que às vezes não é feita da maneira correta, a gente sabe que muitas pessoas estão mesmo à margem, né, não conseguem receber o atendimento. Eu também já ouvi falar bem desse órgão, né, CAPES, né? Eu sei, já ouvi pessoas no meu trabalho falando bem, que já receberam o mesmo atendimento, né? Então, eu penso que funciona. Eu acho que em Campinas tem também, né? Não sei exatamente onde é, mas a gente pode levantar isso. A Lucy sabe? Tem vários, mas lá perto de casa tem para criança e adolescente e tem para adulto. O trabalho é muito bom e tem todas as áreas de assistência. Psicologia, fonoaudiologia, tem terapia ocupacional e N, né? E também, sabe o que eu fico pensando disso? Que a pessoa que está doente, nem sempre ela percebe que está doente. Então, quem vai ajudá-la a chegar ao CAPES são as pessoas que estão ao redor, olhando para o coração dela. Boa, muito boa observação, Lucy. A gente vai caminhar aí, tá bom? Mas é muito boa a sua observação. De fato, a pessoa que está doente, ela, dificilmente, né? Pelo menos eu acho que ela vai sozinha a buscar essa ajuda, né? Então, ela precisa da ajuda, geralmente da família, do familiar ou do mais próximo, né? Ou a nossa ajuda, né? E a gente vai chegar aí, a nossa ajuda, tá bom? Então, é bom saber, essa informação acho que é útil. Eu não sei se a Noêmia está querendo falar, não, ou se vai ter aí, então. Eu não sei se... eu acho que essa informação ajuda bastante, talvez tenha pessoas que não saibam da existência desse atendimento, mas se precisar de informação, vocês podem entrar em contato com a gente, né, pastor? A gente
vai procurar o lugar mais próximo, vai dar a informação correta, né? Para que a pessoa possa receber esse auxílio e essa ajuda. Tá bom? Noêmia? Eu tenho visto assim que, às vezes, as pessoas não sabem, o valor que tem esse CAPS e o tratamento que tem lá. Porque esses dias mesmo eu conversei com uma pessoa, ela disse que não vai, ela está com problema, está com depressão, está passando uma dificuldade. Só que ela não vai porque diz que lá eles dão uns medicamentos e a pessoa fica meio bobo, fica assim, já não vai mudar o jeito dela, tudo, né? Então ela não vai. E muita gente não sabe que lá tem vários tipos de tratamento, né? Não é chegar lá e dar o medicamento e a pessoa vai ficar vivendo dopada, assim. Lógico que tem gente que às vezes precisa do medicamento, né? Mas, assim, às vezes a pessoa não sabe o quanto isso é bom. Então, às vezes, a gente não sabe assim, o que passa para a cabeça das pessoas e, às vezes, não procura um tratamento, não procura esse CAPS por conta, às vezes, do medo de ser uma coisa, né? Então, assim, eu ouvi isso e eu fiquei pensando, né? Agora, falando aí, eu não sei se eu estou assim certa, mas é bem assim, né? Viu, Adilson? Nós já tivemos pessoas da nossa comunidade sendo tratadas no CAPS, né? E foram bem atendidas, tudo. Então, é um local importante para se considerar. Olha que interessante, né? Você vai falar, Luci? Inclusive, o CAPS tem atendimento emergencial para alguém que precisa de ficar no local, mas o atendimento mais forte é para a pessoa passa o dia sendo atendida, passa o dia mesmo, almoça, toma café, faz de tudo lá e volta para casa. Então, todos os dias vai e volta. Não tira do convívio familiar. Olha só que interessante, viu, meus irmãos? Você que está aí na sua casa, olha só os depoimentos que nós estamos ouvindo aqui, né? O pastor falou que teve alguém da nossa comunidade que foi muito bem atendido. A Noêmia também já falou que o atendimento é muito bom, né? Então, às vezes, essas histórias que as pessoas falam, que, né, igual a Noêmia comentou, né, que vai dar remédio, que vai ficar assim, vai ficar assado. Gente, não, se está precisando, né, de ajuda, busque. Tá? É um bom atendimento, é um bom lugar, as pessoas estão confirmando isso aqui, né? E então estão dando esse testemunho. Então, procure orientação, procure ajuda do CAPS, que realmente nós estamos atestando, tá bom? Adilson, Pois só para complementar, o nosso CAPS aqui da nossa região, ele fica atrás do Habib's, ali perto do Covabra. A casa era onde é a Caixa Econômica hoje, mas ele mudou para a rua de trás do Habib's. Pera um pouquinho. Vou pedir uma gentileza para você. Fique de pé. Você vai falar de novo essa informação, você vai repetir aonde para que as pessoas de casa vejam e ouçam e possam ter o tempo de anotar certinho aonde é o CAPS mais próximo aqui da nossa região, né? Da nossa região, ele fica ali atrás do Habib's, na John Boy. Porque a casa era onde é a Caixa Econômica hoje, na John Boy mesmo, mas agora eles mudaram para a rua de trás. E é atendimento de adulto, o infantil, adolescente, eu não sei aonde para a nossa região aqui. Mas acho que posto de saúde, acho que informa, né? Lá perto de você. Ele é lá perto do posto de saúde do Jardim Londres. Então, lá embaixo... Atrás do Habib's, é isso? O adulto. O adulto. O de crianças e adolescentes fica lá bem pertinho do posto de saúde. Perto onde a Sônia mora. Do Nóbrega, né? Isso. E só para acabar de complementar, eu tenho um conhecido, que não vem agora o nome, né? Mas ele faz tratamento lá no CAPS, já tem um tempo.
E ele já tentou se matar, tentou matar a mãe também dentro de casa, enforcada. Ele é usuário, né? Então agora ele está lá no CAPS fazendo todo o tratamento. Arrumaram um trabalho para ele, eles encaminham também para o trabalho. Fazem exames, encaminham para médicos para fazer vários exames. Então, assim, é um local muito bom. Margarita também. Olha que maravilha. Enquanto a Margarida vai falar, olha que maravilha, tá bom? Então, vocês já têm a informação aí, tá? Na nossa região de adultos e ali, próximo do Habib's, no Jardim Londres, tá bom? Crianças, adolescentes, ali também, perto do Londres, ali no Posto Saúde, né, pastor? É no Nóbrega. No Nóbrega, mas é bem do lado um do outro. Se vocês não souberem direitinho, o Posto Saúde do bairro também vai dar informação para vocês, vai encaminhar vocês, tá bom? Então, não deixe de procurar, tá, meu irmão? Adilson, pastor Gerson, gostaria de dizer que, primeiro, a gente tem que tirar os preconceitos, né? Aquilo de que eu vou procurar ajuda, mas vão me dopar, temos que tirar da cabeça e ajudar a pessoa que está precisando mesmo de ajuda. Se existe um médico que trata de câncer, oncologista, existe um médico que trata da mente, o psiquiatra. Mas quando você fala, vamos ao psiquiatra, não, eu não vou. É um preconceito muito, muito arraigado na nossa mente. Então, quando a gente vai estender a mão, vamos querer ajudar, temos que tirar o preconceito da pessoa primeiramente, se ela tiver. Porque dessa forma vai se abrir para o tratamento. Sim? Muito Nossa, bom. muito boa a sua observação, Margarida, né? É isso, né? Margarita. Ela é chilena, gente. Olha que legal. Mas é muito boa a sua observação, viu, Margarita? Realmente precisamos tirar, tanto nós para com a pessoa, quanto a pessoa, né? Esse preconceito, né? De buscar atendimento, porque o CAPS é isso, o CAPS é aquilo, e eu vou lá, eu vou me dopar. Nada disso, nada disso. O Estado fornece isso gratuitamente, meus irmãos. Gratuitamente. Então, se você acha que tem necessidade, está passando por dificuldade, procure sim ajuda. Existem profissionais lá que vão orientar, vão te dar a ajuda necessária para você continuar lutando contra esse mal. Muito bem, viu, Margarita? Deus abençoe, eu achei muito boa a sua observação. Vamos continuar aqui, então? Se não for caso, assim, que a pessoa está se sentindo, ela só quer conversar mais, ela quer se entender, ela quer... Tem 188 que você pode ligar, que você tem cuidados especiais também, pessoas que são treinadas para te ouvir e para acolher os seus sentimentos, né? Augusti, repete para a gente o número que você falou, então, para as pessoas de casa também ouvirem e falar, de repente, buscar essa ajuda? 188. E tem vários outros, sabe? É que eu me lembrei agora de 188. Tem lá no Luz para o Caminho também. Também tem esse atendimento, Centro de Valorização à Vida, também tem na Luz para o Caminho, são vários lugares mesmo. Às vezes a gente fala assim, não, eu só estou muito aflito, mas que ninguém me entende, porque é esse sentimento que passa, ninguém me entende. Então, você pode ligar, pode ser acolhido, pode ser atendido por uma pessoa que não te conhece e você não conhece. Olha que interessante, a informação que a Lucy nos dá também é muito boa, muito valiosa, né? Porque você tem opções, né, pastor? Você tem opções de buscar ajuda, seja por telefone, seja em loco, né, em algum lugar. Como que chama? A luz? Luz para o caminho. A luz para o caminho. Né? A gente sabe onde que é, a gente tem a informação para passar para as pessoas? Tá, mas a gente pode passar depois se alguém tiver interessado. Acho que chama Disque Pass, parece. Disque Pass. Se você colocar lá Disque Pass. Tá, também é fácil de encontrar aí na rede social, no Google, né? Pois não, pastor? Olha que interessante. Obrigado, pastor.
Obrigado. Então, meu irmão, olha, o nosso diretor técnico aqui, de muita competência, já está colocando o endereço, informação para vocês aí na live, tá bom? Então, se vocês precisarem, anotem aí, copiem, tira print, tira foto, faça qualquer coisa, mas pegue o número, pegue os dados, tá bom? E se não for para você, de repente tem alguém precisando, tá? Então, anote aí para, de repente, passar para uma pessoa que está passando por um momento difícil e precisa de orientação. Obrigado, Tiagão. Muito boa a sua iniciativa aí, viu? E também eu gostaria de salientar que é... Fica de pé, por favor. Sabe por quê? Quando vocês falam aqui sentadinhos, o pessoal da live que está em casa não vê vocês, tá bom? Então, fica de pé para falar. É importante também salientar o apoio familiar para essa pessoa. Também para que ela se recupere mais rápido. Então, se ela tem um apoio familiar, ela vai se recuperar mais rápido, né? Dessa questão. Tem toda a razão, eu concordo plenamente com você, né? Mas eu fico pensando nas dificuldades, né, também, que é no âmbito familiar, né? Quando enfrenta esses problemas. Às vezes a pessoa está com depressão, mas às vezes tem problemas, pessoas viciadas também, em droga, bebida e etc. Isso traz também bastante transtorno, mas você tem toda a razão. O apoio familiar é fundamental e essencial para ajudar essa pessoa na caminhada, né? Tem mais alguém, pastor? Adilson, inclusive a lição aborda aqui, eu achei interessante, alguns fatores de risco que são ligados ao suicídio, tá? Então ele cita aqui, por exemplo, problemas familiares, né, é um deles, enfermidades, especialmente depressão ou as coisas relacionadas com a mente, né? Uso de drogas, uso de álcool, problemas financeiros. Ele cita aqui baixa escolaridade, aí é uma coisa mais questionável, né? Exato. Mas também a pessoa muito pessimista, né? Aquela pessoa que é extremamente pessimista, né? Ou a pessoa que está em desespero por causa de alguma coisa, de algum problema. Então, todos esses fatores são fatores de risco em que a gente que está perto das pessoas, a gente precisa ficar atento, né? Estar atento e se oferecer para ajudar, né? É verdade, pastor. Eu vou entrar agora nesse assunto, então, mas antes, deixa eu só, para não deixar passar e não deixar de falar, tá bom? Eu queria só repetir para os irmãos aqui que os órgãos públicos, aí, o Estado, o município, também tem por obrigação trazer como ações preventivas, né? Investimento também na educação, na cultura, tá? Esporte, lazer, políticas que promovam elevação de IDH de município. São questões tratadas na lição. A gente já conversou um pouco disso, tá bom? Aí depois nós temos também a sociedade civil organizada, né, pastor, que são aqueles conhecidos terceiro setor, né? Uma cooperativa, por exemplo, né? Sociedades criadas para atendimento a público, são instituições também que podem e trabalham, né, no sentido da prevenção, tá bom? E nós temos também a questão... antes de eu entrar aqui, deixa eu abrir a palavra. Pode falar, Luci. Eu também tenho uma experiência para contar sobre o CAPS mesmo, assim, de não ter esse preconceito, porque a gente pensa mesmo que é lugar de louco, né? Eu sempre achei isso. Mas a experiência que eu tive com a minha mãe, que foi atendida lá também, ela fazia tratamento na Unicamp com psiquiatra, tomava os remédios. Então, era o psiquiatra da Unicamp que passava os remédios para ela. E ele encaminhou ela também para o CAPS, que ela também tinha isso na cabeça dela, é lugar de louco, eu não vou, eu não quero, né? E ela bateu o pé para não ir. Mas, enfim, muita coisa aconteceu na vida dela, ela também tentou suicídio, ela ficou internada, e aí não teve jeito, ela foi para lá. E quebrou a ideia e o preconceito desses lugares.
porque lá tem uma terapeuta ocupacional que ela ama de paixão. Minha mãe não está mais lá. Graças a Deus ela está bem, mas assim, o tempo que ela passou lá, ela trabalhou lá tem trabalhos, não é simplesmente ir lá, conversar como se estivesse desabafando, voltar para casa e voltar para os seus problemas. Não, lá a minha mãe, ela teve trabalho, ela trabalhou na cozinha. Tem um lugar que ela fala assim, que é a Casa das Oficinas, que também fica ali no Jardim Londres. Então, ali tem terapeuta ocupacional, por exemplo, que trabalhava com elas na cozinha. Então, eles vendem, eles faziam tortas, eles faziam salgadinhos, eles iam vender pastel em empresas grandes, empresas multinacionais, eles faziam bastante trabalho. Ela ia de manhã e voltava à noite cansada, de tanto que ela trabalhava, e isso ocupava muito a mente dela, isso ajudou muito. Tem outras partes lá de artesanato, eles fazem coisas maravilhosas também com coisinha de azulejo, eles fazem... tem muito trabalho lá. Então, tem assim, a pessoa não se identifica lá na cozinha, ela vai trabalhar nessa arte, eles vão trabalhar no seu... Então, eles faziam bazar, então, eles se sentiam seguros, assim, tipo, eu tenho algo para fazer, né, eu estou trabalhando. Ganhavam também, gente, eles tinham salário, não ia lá, trabalhava à toa. A minha mãe tinha salário, conforme ela trabalhava os dias, ela recebia o salário, então ela ficava contente, porque ela estava ocupando a cabeça, ela desabafava com a terapeuta lá, a terapeuta ficava de olho, se estava com algum problema, se não estava, conversava, ia para casa, voltava bem, tinha o seu salário também, que ela falava assim, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, porque eu tenho. Então, foi muito bom o tempo que a minha mãe passou lá. Ela passou, eu não sei se 2, 3, 5 anos que ela ficou lá. Agora ela está bem, graças a Deus, ela fica em casa, continua tomando, a Unicamp deu alta para ela, graças a Deus deu alta, falou, você está bem, mas ela continua tomando alguns remédios. Ela faz agora acompanhamento no postinho, também é o postinho lá perto de casa, no Tancredão, que ela vai. Então, a cada 2 meses ela vai lá, tem um psiquiatra também lá no postinho, que conversa com ela, pergunta se ela está bem. Principalmente no tempo da pandemia, eles se mostraram muito atenciosos, preocupados. Eu que ia lá no lugar que ela não podia ir, ele perguntava para mim como que ela estava, como ela está saindo bem na pandemia. Então, aí ela vai lá, conversa com o psiquiatra, renova a receita e está tudo bem, graças a Deus. Então, preconceito, acho que todo mundo tem. É que nem antigamente, falava assim, você não está muito legal, você não está bem, vai no psiquiatra. Não, psiquiatra é coisa de louco. Ninguém é psicólogo. Eu vou ficar falando da minha vida para alguém. Então, eu acho que isso quebrou muito já. Eu acho que a gente já está com a cabeça mais aberta para isso, né? Quem não quer agora sentar e conversar e desabafar, jogar um monte de coisa que está na sua cabeça em alguém, né? A gente precisa. Dá um retorno mesmo para nos ajudar. Eu acho que é isso. Olha que depoimento, que testemunho importante, meu irmão, que a Ruth traz aqui para a gente. Né? Olha a importância, né, para tentar um pouco mudar esse pensamento, esse comentário, às vezes, que as pessoas escutam a respeito do CAPS. Né? Então, a Ruth falou de uma experiência própria da mãe dela, né, que elas viveram. Né, tinha preconceito, né, Ruth? Você falou no começo, antes de conhecer, e depois passou a conhecer e percebeu que não era nada daquilo e teve ajuda especializada. Olha só que maravilha isso, né? Então, meus irmãos, repetimos aqui, né? Deixemos de lado os preconceitos, aquilo que a gente escuta falar por aí, né? E procura saber, procura ir atrás, procura entender, né, e procura ajuda, tá bom? Então, eu queria continuar aqui, porque eu quero trazer o problema para a gente agora. Vocês estão achando que é só mandar lá para lá e nada? Não, vamos trazer aqui para a gente, né? Eu queria entrar aqui no outro tema, então. A raiz desse problema existencial, em última instância, meus irmãos, é de ordem espiritual. Olha só que interessante, né? Portanto, nenhuma demanda também, uma abordagem espiritual. Se o problema também é de ordem espiritual, necessita também de uma abordagem espiritual. Concordam? Essa ajuda espiritual, quem que vai dar?
Ah, é o pastor. Ah, de fato, é o pastor. Mas é só o pastor? Nossa, dona Ivone, eu não ouvi o que a senhora falou, e nem quem está em casa ouviu o que a senhora falou. Cada um de nós. Até eu conheci um moço que formou pastor. Aí ele falou, mas para eu ser pastor lá na frente, eu sou meio tímido. Então, o que ele fez? Ele pegou grupos no telefone de depressão, porque ele tinha passado por depressão. Então, ele podia orientar. Então, sabia do CAP, sabia de tudo isso, e até hoje ora e vai atrás desses grupos, porque se nós somos verdadeiramente cristãos, nós temos que orientar sim, porque nós temos na mão o dono do mundo, que é Deus. Além de passar espiritualmente, nós passamos também o tratamento. Que nós estamos, olha, estou gostando hoje. Se observar as pessoas, se for aberto a uma palavra, tudo isso, né? Muito bom, excelente, dona Ivone. Minha mãe está falando de mim. Eu participo, sim, de vários e vários grupos de depressões no Facebook, na internet. Então, inclusive, eu posto pregações minhas lá. Vocês não têm ideia de quanta pessoa quer suicidar. Olha, e num primeiro momento a gente tenta animar. Não foi a sua vida que deu errado, foram algumas coisas da sua vida que deram errado. Alguma coisa saiu fora do lugar da sua vida. Não, ela continua intacta para você ser feliz. E eu falo, olha, não troque aquilo que você tem de por duradouro por alguma coisa que é momentânea. E a gente vai falando. Quantas pessoas já ligaram para mim falando assim, olha, eu quero me matar. Eu já passei por isso. Você pode vencer. E a gente vai indo, a gente vai passando, elas ligam, eu falo, eu posso passar um vídeo para você? E a gente vai passando e vai introduzindo, e aí, que nem eu falo, a Apolo regou, o outro fez, mas quem dá o crescimento é o Senhor, né? Então a gente faz esse trabalho. Se eu ficar no Facebook 3 horas, tem gente falando comigo, tem muita gente. Essa questão do remédio, tem gente que mais de 10 anos passa por isso. Às vezes eu falo, mas por que você não tomou ainda o remédio? Veja, quando a gente tem ansiedade, depressão, os hormônios do nosso corpo mudam completamente, viram fora do lugar. E depois, quando você começa a tocar a sua vida, tomar o remédio, as coisas começam a tomar uma dimensão completamente diferente. Você fica normal, você fica são. E a gente vai dando essa feliz, a vida volta ao lugar. Às vezes eu falo assim, olha, quem sabe isso daí não seja um grande trampolim para você chegar numa segunda etapa, numa segundo degrau na presença de Deus, de grandes vitórias ainda na tua vida. Mais ou menos isso. Adilson, eu queria até aproveitar o gancho do César, né? E a gente está vendo alguma coisa que a igreja pode fazer, né? Na realidade, quando a gente olha para as igrejas têm feito muito pouco nessa área, né? Muito pouco. Outro dia eu estava conversando com uma irmã que já frequentou a nossa comunidade aqui e hoje está frequentando outra comunidade. E ela me disse uma coisa interessante. Ela falou que ela estava participando lá na igreja dela de um grupo de terapia. Aí eu me interessei, falei, escuta, como que é isso, né? Ela fala assim, a gente se reuniu um grupo lá toda segunda-feira à noite, toda segunda-feira
não é gente só da igreja, tem gente de outras igrejas que também vão, gente que estão necessitadas, tal. Tem uma pessoa que coordena, tal, o grupo, mas é um grupo de conversa. As pessoas vão falar dos seus problemas, daquilo que está no coração, né? Não tem ali uma intenção assim de estar tratando alguém especificamente, mas o tratamento está sendo a pessoa colocar para fora aquilo que está no seu coração, aquilo que está incomodando, né? Ela falou que tem sido muito bom para ela, tem sido muito proveitoso para ela, para a vida dela e para a família dela, né? Então, eu achei... não é toda a igreja que tem... Logicamente, você teria que ter um profissional, um psicólogo na igreja que pudesse orientar como fazer isso, né? Uma terapia de grupo, assim, né? Precisaria ter um profissional para orientar, né? Mas coisas que são coisas simples que é possível se fazer, né, numa comunidade, né? Desde que você tenha algum recurso, alguma condição, alguém que possa direcionar. Como lá o irmão César falou, que tem feito pela internet. E a internet é um campo vasto para a gente ajudar as pessoas, né? Tem toda a razão, pastor. E olha como é importante, né, a comunidade cristã, nós, né, ficarmos atentos, porque cada um de nós pode ajudar. Ah, mas eu não entendo. Mas você não precisa entender. Você pode simplesmente dar um conselho ou pegar esse endereço que está aqui, ou aí na live, e passar para alguém. Alguém, não precisa ser alguém que você conhece, mas pode ser alguém da família que você sabe que tem um problema. Do vizinho, né, lá da rua de trás. Você pode saber, você pode ter essa informação e encaminhar esse número, esse endereço, esse local. E eu estou falando para você, meu irmão, nós aqui e você que está aí na sua casa. Porque é o dever seu também, ainda mais como cristão. Você não pode ficar inerte, você não pode ficar parado e não fazer nada, porque é seu dever ajudar o próximo, amar ao próximo. Então, nós precisamos fazer isso como igreja, né, pastor? O que o pastor está comentando aqui também é uma boa sugestão para a gente bater papo, para a gente conversar, né, como os irmãos têm feito lá na outra igreja, né? Eu acho que tem algum comentário aí na live, Luci, você quer trazer para a gente? O Marcelo disse aqui assim, nossa igreja tem um terreno bem grande. O que poderíamos estar fazendo para ajudar essas pessoas, essa comunidade? O que é que nós poderíamos estar fazendo, né? Aí, isso poderia ser mais adiante, ou a gente poderia fazer uma tenda lá e ajudar, mas nós temos salas aqui durante a semana que também podemos ajudar pessoas. E não necessariamente tenha que ser uma pessoa que seja o psicólogo, o psiquiatra, mas alguém que se prepare, estudando sobre o assunto, e o foco especialmente, amar a Deus e amar as pessoas, ouvir as pessoas, né? É isso, o aconselhamento, meus irmãos, é responsabilidade de todo crente, né? De cada um de nós, né? Eu queria ler com vocês um texto lá de 1 Pedro, abra suas Bíblias aí, por favor, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro, deixa eu ver se eu falei certo aqui para os irmãos, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ô, Lucio, eu queria pedir para alguém aí sentadinho possa ler para a gente, pode ser? Oi, bem. Alguém pode ler para a gente aí? 1 Pedro, 1 vamos Pedro, lá. 4, Quem versículo achou? 10. Quem achou, irmãos? Rapidão, é só um versículo. Rapidão, estou chegando. Eu achei aqui, ó. Não, A pastor, Sônia vamos... achou ali, ó. Sônia. Isso. Aqui, Quem? ó, na tua frente.
Ah, lá, tá aqui, Ai, ó. Quem é que achou aqui que vai ler? Tá bom, Grace, você pediu, eu te ajudo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Pode falar. É esse aí? É, esse Ai, mesmo. o maridinho dela tá olhando dali, gente, apaixonada, assim, aquele olhinho que brilha, sabe, assim. Ô, Lucia, assim você me deixa com vergonha, Lucia. Não, isso é lindo para Vai todo vai mundo fazer acabar a isso. aula. Olha para mim, meu bem, apaixonado por mim também. Agora, o Tiago estava me dizendo sobre o Diego que mandou e não apareceu, mandou uma informação e não apareceu aqui no meu. Do Diego, né? É. Deixa eu ver aqui. Vanessa, tá dando Vanessa Diego, é esse? É esse, né? Então vamos lá, ele fez aqui mesmo um comentário. É muito bom esse testemunho. Pessoas com problemas têm que se sentir útil. Dando trabalho para ela faz toda a diferença. Ele está comentando um pouco do que a Ruth falou, né? Do tratamento, do que ela viveu lá e das atividades que a mãe dela desempenhava lá, né? Então ele está fazendo comentário em cima disso e tem toda a razão, né? Deixa eu fazer. No versículo? Depois, Tá. né? É só para eu ter a chance de dizer uma coisa. Quando alguém percebe que uma pessoa... Não. Alguém está deprimido. Aí a família fala assim, é vagabundo, não quer levantar da cama, só fica ali amuado, nem conversa. A gente que faz tudo, a gente que não sei o quê. Então... esse é o complemento, isso que o Diego falou, isso que a Ruth trouxe, é um complemento a todas as outras ações de cura e prevenção. A pessoa está sofrendo, ela está sofrendo. Mas isso não existe, ela está sentindo uma dor que não existe. Não existe nos exames. Mas existe no coração, ela sente como a dor física, com a dor emocional, que o peso tem disso. Isso que a Lucy está dizendo. Pastor, você ia falar? Desculpa, se eu interrompi, você ia falar? Não? Isso que a Lucy está dizendo é verdade, eu concordo também plenamente, porque são ações preventivas, né? Então, quando a pessoa busca lá no CAPS o atendimento, é uma forma de tratamento. Mas antes de chegar lá, a pessoa já está passando por problemas, né? Às vezes no âmbito familiar, dentro de casa, sofrendo. E essa dor, muitas vezes, é silenciosa, né? Então, está na cabeça, está no coração, né? E aí ela passa por isso e a família, muitas vezes, né, ou não percebe, ou acha que aquilo ali não é sofrimento, e faz com que a coisa piore, né? Então, precisa ficar atento, né, como prevenção mesmo, e aí dar conselhos, dar orientações e, em último caso, encaminhar para os atendimentos. O pastor Tamar está pedindo a palavra. Hoje eu estou sem o microfone. Primeiro, foi compartilhado um endereço na live, onde a gente clica. Nesse endereço abre vários textos bíblicos que tratam da questão do suicídio, tá bom? Então, para você, é um link, você clicou lá, ele vai abrir vários. Tá? Eu fiz aqui no meu celular, deu certo. Então, acho que vai dar no seu também. Segundo aspecto, segundo ponto que a gente está falando, já foi dito aqui, mas eu gostaria de reforçar isso. Para a família, agora eu não quero falar para você que está com problema, se sentindo alguma coisa, não é para você, eu quero falar com as famílias. Pai, mãe, irmão, irmã, marido, esposa. Um grande problema que nós, cristãos, eu não gosto muito da expressão evangélica, né? Não gosto muito. Eu prefiro a palavra cristão, mas vou usar o que comumente é usado, né? Usualmente. Nós evangélicos,
uma grande parte, uma parte significativa, entende, acha, crê, inclusive, que depressão, essas síndromes, é tudo coisa do diabo. Só do diabo. Exclusivo do diabo. Então, quando alguém passa por isso, essa pessoa vai usar e vai argumentar e vai dizer: a pessoa não tem fé, fulano precisa de Deus, ciclano não é convertido, porque se fosse convertido não enfrentava tudo isso. Eu estou falando de coisas que eu cansei de ouvir. E quando eu digo cansei, é no ponto mesmo de ficar exausto e de perceber essa falta de entendimento, de discernimento com relação a essas enfermidades que nós hoje vivemos nesses dias. Tá? E que vão aumentar. E estão aumentando cada vez mais. Por isso que muitas vezes há uma certa surpresa de que fulano que era membro da igreja, Beltrano que era pastor, fulano que era presbítero, presbítera, cometeu suicídio. Por quê? Porque nós ainda temos esse preconceito. Nós, discípulos, seguidores de Jesus, nós temos esse preconceito, ou essa visão equivocada, errada, de que tudo isso é porque a pessoa não tem Deus. Isso não é verdade. Hoje já está comprovado, a medicina hoje, ela demonstra que um cérebro de uma pessoa que está passando por essas síndromes, ele muda, ele deixa de produzir determinadas substâncias, ele deixa de produzir determinadas enzimas, e sei lá o nome que se dá a isso, e causa e leva a essas síndromes que nós experimentamos. Então, é fundamental que você que é da família, faça o quê? Preste atenção. A maior parte das pessoas que chegam ao suicídio, que conseguem o suicídio, e que tentam o suicídio, é porque quem está mais próximo não prestou atenção. Eu tenho visto muito isso. Tenho lido muito a respeito disso. Quem está do lado não deu devido valor para as dores das pessoas. Ou só olha por cima, vê o superficial. E eu entendo até isso, porque às vezes a gente cansa de algumas coisas, né? Você conversa, você fala, e na nossa cabeça, puxa vida, o que está acontecendo? E você tenta levar a pessoa para tratar, você tenta... E às vezes isso se arrasta há anos, passa um bom tempo e a pessoa até não quer, não vai. Mas esse é o nosso desafio. É o desafio da família, é meu, seu, nós que estamos na igreja, você que está do lado de alguém, preste atenção. Né? A gente precisa prestar atenção. São sintomas, são dicas, é um estresse, é uma mudança de comportamento, é coisas que a pessoa não fazia, agora ela faz. Presta atenção. Às vezes a gente percebe isso. A pessoa que está passando por isso, às vezes ela percebe, mas às vezes ela não percebe. E é quem está do lado que tem que prestar atenção, tem que ajudar. É fácil? Não é. É simples? Não é. Mas o problema, ele existe, ele é real, e nós precisamos tratar de tudo isso. Adilson, só queria pegar o gancho também do pastor Itamar, completar uma coisinha aí, né? A importância da família, né, nisso. Eu já ouvi isso, né? Quando há pessoas na família que têm essas crises, né? E a pessoa fala em suicídio, fala em se matar, tal, coisa desse tipo, e não acontece. Então, o que acontece com a família? Há uma acomodação, até chega a se dizer, cachorro que late não morde, né? Mas um dia morde, né? Um dia morde. Então, mesmo nessas situações, né? Procure ajuda, mesmo que você acha que é subterfúgio da pessoa, é mãe, é não sei o que lá, mas busque ajuda, porque isso não é brincadeira, não. Né? Exames que falam exatamente a localização que está sendo afetada por esse sentimento, por esse problema, por essa questão, né? E cintilografia é um aparelho que faz com como é que chama aquele negócio lá?
que fica brilhando lá a região. Contraste. Hã? Contraste. Contraste, é feito com contraste, e mostra qual exatamente a região do cérebro, e aí, dependendo da região, o medicamento é diferente. Não são todas as pessoas que necessitam, por um tempo longo, ou poucas pessoas necessitam de um tempo longo daquele tarja preta, a gente diria. Esse exame é quase o jeito do tomografia, só que não é fechado, não tem barulho, é só uma caminha que o exame vai sendo executado. Não tem barulho e não é fechado. Dá para qualquer pessoa fazer, mesmo que ela tenha muito estresse de ficar em regiões assim mais fechadas. Procure, fale com o seu médico, fale com o seu médico, fale com o seu amigo. Peça para o seu médico. Muitos médicos não mandam fazer esses exames, só dão medicamentos. Não. Às vezes é uma acomodação do médico também. Precisa fazer o exame. E a região do cérebro é bem aqui no alto da cabeça, onde a gente põe tiara, arquinho, assim. É nesse alto da cabeça que é a região que vai trazer a questão para o médico elucidar esse problema. Então, são muitas outras coisas que agregam, que precisam ser analisadas, né? Tem razão, é isso mesmo, né, tudo que foi dito. Eu quero frisar, e também aproveitando o gancho do pastor Tamar, e falar com as pessoas da família, né, com os familiares também, para ficarem atentos, porque nós família, nós conhecidos, nós igreja, nós somos responsáveis por fazer essa prevenção, esses atos, essas atitudes, né? Assim como o César faz já na rede social, e nós somos responsáveis, sim, porque é o nosso dever. Então, você, familiar, se conhece, tem alguém, ou você se tem um vizinho, faz parte da ação pastoral como um todo. Né? Nós, como igreja, ajudarmos o próximo, falar e dar conselhos espirituais para as pessoas, para que elas possam ter o primeiro passo, né? Que elas possam ter essa direção, essa luz que vem do Senhor. Se o problema, a raiz do problema é espiritual, a solução também é. E o que a gente faz com isso? E eu quero convidar vocês para ler mais um texto, tá bom? E aí eu vou terminar, tá bom? Abram suas Bíblias aí lá no livro de João, capítulo 8. Capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 31, 32 e 36, tá bom? Eu vou ler aqui com vocês. João, capítulo 8, versículo 31, 32 e 36. Então, Jesus disse para os que creram nele. Você crê nele, meu irmão? Então, Jesus disse para os que creram nele. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. 36. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Amém? Agora pensa num contexto de uma pessoa precisando ouvir isso. De uma pessoa passando por problemas assim, de pensamentos horríveis, de tirar a sua vida. Pensa nesse contexto. Pensa se você leva essa mensagem, essa palavra para as pessoas. É a direção que ela precisa. Então, meu irmão, não se furte. Não deixe de lado. Não finja que não é com você o problema. Porque é. Porque nós somos cristãos e é o nosso dever amar o próximo. Você? Ninguém
Ninguém pode dar o que não tem. É por isso que os pastores, seminaristas, professores de escola dominical, é por isso que tem tanta insistência para a leitura da Bíblia e oração, para conhecer a palavra, para estudar os pedacinhos, como o Felipe fez hoje. Estudando pedacinho para descobrir o que é que Deus fala comigo. Por quê? Porque ninguém pode dar o que não tem. Então, só vamos dar aos outros um bom conselho, o amor de Deus, se a gente tiver esse bom conselho, esse amor de Deus vindo dele próprio, né? Tem toda a razão, né? Busque na fonte, né, a inspiração, aprenda, leia a palavra, tenha comunhão com Deus, ore todos os dias e transmita a mensagem, transmita o evangelho, né? Porque a nossa missão é essa. Pastor Gerson, o senhor quer contribuir, quer dar suas considerações para a gente caminhar aqui para o final? Eu queria, ao terminar, dizer o seguinte, né? A gente está vendo a importância do aconselhamento bíblico, né? Isso que você está falando, né? Eu gostaria de lembrar para nós aqui que a nossa igreja, ela optou por trabalhar em células, né? Então, grande parte da igreja está em célula. Qual a importância da célula? É que é um pequeno grupo, onde todo mundo se conhece. As pessoas se veem toda semana e elas se conhecem, né? E tem ali o líder de célula que também tem que ficar atento, mas não só ele, os membros também. E é o dever nosso, como participantes da célula, perceber como que o nosso irmão está, né? Às vezes você chega na célula, observa que alguém está mais calado, mais quieto, né? Não fala, ele costuma falar e ele não fala, está caladão. E às vezes a gente não pergunta para ele, está tudo bem? Tem alguma coisa te incomodando? Podia orar por você? Então, a gente tem meios e recursos para estar ajudando as pessoas com mais facilidade. É claro que numa comunidade como a nossa, de 200 pessoas, nem sempre é fácil para a liderança ver cada um, né, que está passando por uma aflição, uma necessidade. Mas na célula, num grupo pequenininho, nós somos capazes, né? Nós somos capazes de observar o que o nosso irmão está passando, né? Então, siga esse conselho aí que a gente acabou de falar aí do Adilson, né? Observe bem, né? Observe bem as pessoas, preste atenção nas pessoas, né? Se você perceber que a pessoa está diferente, está precisando de uma palavra, dê uma palavra para ela, não se acanhe, não se acanhe. Aborde a pessoa, converse com ela, ofereça ajuda, né? Fale com ela, ofereça uma oração para ela. De repente, você vai ser muito importante para ela solucionar algum problema que ela está passando. Tem toda a razão. Muito bem observado, pastor Gerson. É importante ressaltar mesmo, irmão, que a igreja como célula, né? Então, o líder de célula, todas as pessoas que estão na célula, mas a célula em si possibilita com maior facilidade esse cuidado, né? Então, observe, sim, fique atento, porque a célula é o corpo também, é a igreja, né, que está se reunindo todos os dias nas suas casas. Fiquem atentos. Eu queria pedir para o pastor Gerson orar para a gente encerrar, e também quero deixar um recado aqui, se de repente um irmão que está aí nos assistindo, precisar de uma orientação, precisar de um conselho, precisar de uma ajuda ou de uma direção, todos nós aqui estamos à disposição de cada um de vocês. É só fazer contato, tá bom? Pela rede social ou pelo WhatsApp da igreja, que é colocado aí também, tá bom? Então, entre em contato e, se for necessário, nós vamos fazer aquilo que é possível, né, pastor? Irmãos, antes de orar, eu só queria lembrar um tempo atrás saiu uma boa discussão no nosso presbitério entre os pastores, porque eu fiz um comentário que a respeito de uma notícia que nós recebemos, um pastor americano, pastor de sucesso de uma grande igreja, uma família bonita, casado, com uma esposa crente, 2 filhos,
sucesso no ministério, né? Tirou a vida, de repente tirou a sua vida, né? E eu fiz um comentário no presbitério dizendo que eu não tinha dificuldade de entender isso, né? Tinha dificuldade de entender uma situação assim, né? Logicamente choveu comentários, né? E principalmente os pastores que são psicólogos, né? Tentaram me mostrar, né? A importância que isso pode acontecer mesmo com uma pessoa que aparentemente está tudo bem com ela, mas lá no interior não está, né? Ela apenas não pôs para fora, ela não repartiu, não compartilhou, né? Então é um assunto muito importante. Esse é um assunto muito importante que a gente está sujeito a isso, né? E Deus precisa nos dar realmente sempre muita sabedoria, né, discernimento, para a gente poder ajudar as pessoas, né? Vamos orar? Santo e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por estarmos na Tua casa, Senhor. Estar na Tua casa sempre é uma oportunidade de nós aprendermos, de nós sermos desafiados, de nós amarmos, nos preocuparmos, interessarmos pela vida do outro, do nosso irmão, de nós olharmos a necessidade do outro e oferecer ajuda, Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nunca desiste de nós, o Senhor está sempre nos ensinando e nos mostrando a Tua vontade. Pode ser que no nosso meio existam pessoas que estão precisando de ajuda e nós não estamos enxergando, nós não estamos observando. Abra, Senhor, os nossos olhos, para a gente conseguir enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor está vendo e que nós não estamos vendo. E que nós possamos oferecer ajuda, ombro amigo, uma palavra de consolo, de conforto, uma oração, uma palavra de esperança para essas pessoas. Visita cada um de nós, Senhor, dando sempre um coração voluntário para nós estarmos ajudando as pessoas e abençoando a vida das pessoas. Capacita-nos para isso, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Pedimos para o Senhor nos trazer aqui à noite para sermos edificados pela Tua palavra e para estarmos adorando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.